Bom dia, gente. Como o Tiago acabou de falar, nós vamos iniciar uma nova série hoje sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E nós vamos olhar hoje o primeiro capítulo, capítulo 1. Mas antes disso eu estava pensando eu estava lembrando que no meu trabalho anterior que eu tive de bibliotecário, eu lembro que teve um momento, depois que eu estava lá, talvez 2 anos, que mudamos de diretor. Aí estava todo mundo meio tenso, né? Porque você sabe que quando muda o diretor, né? É difícil prever como que ele ou ela vai mudar as coisas, né? Como as coisas funcionam. E eu estava lembrando de outro momento também, antes disso, quando eu mudei de trabalho e a minha renda mudou bastante, que antes a gente viajava, ficávamos no hotel, a gente começou a acampar, né? Ficar em barracas. E as crianças estavam assim, como assim? A gente está dormindo desse jeito, mas tem certas circunstâncias que mudam o jeito que a gente age, né? Então, uma grande ideia hoje que eu quero ver no livro de Atos é que Atos, como livro, é uma marca de uma mudança do linha de tempo e que exigiu mudanças na igreja, né? Então, eu quero que a gente possa entender o que é essa mudança e quais são as circunstâncias ou consequências disso. Mas só um pouco de introdução do livro. O livro de Atos, na verdade, é um segundo volume, o segundo livro escrito o pessoal acha que foi escrito por Lucas. Realmente não tem o nome dele, mas pela história a gente pensa que temos quase certeza que era ele. Ele era um amigo e cooperador de Paulo, médico também, e ele é conhecido como historiador pelo jeito que ele escreve. Então ele escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e agora ele escreve continuando com o livro de Atos. E ele dedica os 2 volumes à mesma pessoa, um homem que chamava de Teófilo. E então realmente trata das origens do cristianismo, né? O livro de Atos. E ele se dedica aos 30 anos depois de que Jesus subiu aos céus, né? Então ele relata os acontecimentos nesses 30 anos. E por ser gentio, ele se dedica mais ao avanço do evangelho de Jerusalém a Roma, né? E com isso dedica bastante tempo ao apóstolo Paulo, né? Porque ele teve um papel chave nisso, né? E talvez a coisa mais importante do livro de Atos, que quando os documentos do Novo Testamento começaram a ser compilados como o único documento que a gente tem hoje da Bíblia, no 2º século, o livro de Atos desempenhou um papel crucial, porque serviu como forneceu a sequência, né? Nós temos os evangelhos, então relatou a sequência, mas também uma introdução às epístolas. Então, as cartas que a gente tem de Paulo, de Pedro, de João. Então, serviu como a conexão entre os evangelhos e as epístolas. Então, para nós, quando a gente estava pensando sobre a série, a gente acabou de ver muito sobre a vida de Cristo, né? Muito dos evangelhos. E então a gente queria dar um pouco de continuação ao livro. E também, qual deve ser nossa motivação de estudar? Algumas coisas, eu acho que nós podemos ver muito a soberania de Deus no livro de Atos. Como que ele, mesmo Jesus voltando ao Pai, Deus continuou com sua mão sobre a sua igreja. E também o que é a igreja, né? É realmente o início da igreja. E também quem é o Espírito Santo.
né? Existem muitas dúvidas a respeito do Espírito Santo, e então uma grande coisa que a gente ganha com o estudo de Atos é de ver o Espírito Santo e o seu agir dentro da igreja. Então, gente, eu quero convidar a vocês nos próximos 2 meses. Nós vamos estudar, assim, o plano inicial é de estudar o livro completo, mas a gente não tem certeza que nós vamos fazer de uma vez. Então, mas pelo menos nos próximos 2 meses, de acompanhar, lendo em casa, os primeiros 4 capítulos, e orando a Deus que nós possamos ter olhos abertos, corações abertos ao Senhor para ouvir dele. Então, eu vou dividir a leitura em 2 partes. Então, abre comigo nas suas Bíblias, ou pode acompanhar aqui, Atos, primeiro capítulo. Então, está escrito, eu estou lendo na versão NAA. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Então, eu vou tratar de 3 pontos hoje no primeiro capítulo. Claro que a gente não vai poder ver todos os versículos, mas eu queria só destacar algumas coisas como a introdução do livro. O primeiro, como já mencionei, que o livro de Atos inaugura uma nova etapa na linha do tempo da redenção da humanidade por Deus. Então, como eu falei, quando o meu novo chefe entrou, uma nova etapa iniciou. Então, o livro de Atos explica essa nova etapa na linha do tempo da história da redenção da humanidade. É interessante perceber que, bem no início, no primeiro versículo, que Lucas ele fala que no primeiro livro ele relatou tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E eu só queria rapidinho lembrar o que Jesus fez e o que ele ensinou. O que Jesus fez no primeiro, quando ele estava aqui? Ele foi nascido de uma virgem, viveu como Deus encarnado, fez muitos sinais, morreu para redimir o homem, ressuscitou, conquistando a morte, e foi exaltado à direita do Pai. Né? Muito resumidas em o que Jesus fez. O que ele ensinou? Alguns dos ensinamentos dele. Ele ensinou que a gente devia nos arrepender e crer, que a gente deve amar uns aos outros, que quem quiser tornar-se importante entre nós deveria ser servo, que ele ia enviar o grande conselheiro, o seu Espírito,
Ele nos chamou a permanecer nele, nas suas palavras, no seu amor, e ele nos enviou a ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, resumidamente, foi o que Jesus fez e ensinou. E então, como a sua primeira etapa da história, a vida de Jesus, e foi isso que ele fez e ensinou, Lucas está indicando que agora ele vai continuar isso, falando o que Jesus fez e o que ele ensinou, mas agora através dos seus seguidores. Então, é uma continuação de Jesus agindo os ensinamentos dele, mas agora através dos seus seguidores, pelo poder do Espírito Santo. E então, tudo que Jesus continuou a fazer, ensinar após o dia em que foi elevado aos céus, através e em seus seguidores. Mas interessante, voltando ao texto, de perceber aqui que ele foi elevado aos céus depois de ter dado mandamentos por meio do Espírito Santo. E o que eu achei interessante aqui é que Jesus deu mandamentos de forma geral, sim, à sua igreja, mas Lucas faz questão de mostrar que especificamente os mandamentos foram dados aos apóstolos, indicando a parte deles, o papel deles nessa nova etapa. Então, como igreja, devemos buscar entender essa linha de tempo, mas como Jesus mesmo disse em Lucas 22:44, ele disse: a lei, os profetas e os salmos se cumpririam nele, indicando outras etapas, leis, o tempo da lei, o tempo dos profetas. E essas não são apenas partes da Bíblia, mas são parte da história de Jesus, de Deus, na redenção dos homens, né? E cada um com um empenho diferente no papel da linha do tempo. O autor de Hebreus disse em Hebreus 1:4, ele disse assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, a gente pode ver que teve um tempo da lei, depois dos profetas. Agora Jesus chegou, agora nós estamos entrando em outro momento da história. E Jesus dando mandamentos e ensinando sobre o reino aos apóstolos, ele está indicando que esse tempo seria o tempo do Espírito. O tempo do Espírito. Em João 16:7, Jesus falou assim: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Oh, gente, nós estamos agora participando. Isso é onde nós nos encontramos na história da Bíblia. O tempo do Espírito. O tempo do Espírito. E nós podemos ver a progressão, que esse tempo do Espírito foi possibilitado pelo Filho. E ele agora não está trabalhando somente na igreja, mas especialmente aos apóstolos. Eu vou explicar isso um pouco mais. E um pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, eu falei sobre Jesus sendo a pedra angular. E Paulo mesmo, ele disse que a igreja seria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O Paulo mesmo, ele disse que em Efésios 1:9-10, que Deus ia fazer tudo convergir em Cristo. Então, observe como as etapas estão convergindo em Cristo e servindo como fundamento para a próxima etapa, realizada no Espírito pelos apóstolos. Então, no próximo versículo no Atos, está escrito assim, que Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos. Então, novamente,
Lucas está indicando, eu vou concentrar sobre os apóstolos. Mas eu quero um pouco chamar vocês de usar a imaginação, de pensar sobre essa situação. Jesus já tinha dado os ensinamentos, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, mas ele fez questão de voltar e passar 40 dias com eles. Imagina esses 40 dias. Todo dia saber que você está acordando para viver uma loucura. Algo que ninguém ia acreditar. Que é algo impossível aos olhos dos homens. De estar junto com as portas trancadas e de repente Jesus estar no meio de vocês. De estar na praia e Jesus sentado lá, fritando peixe, comendo e chamando vocês de vir e comer juntos. Assim, imagina a loucura para eles, mas como que isso marcou a vida deles. De sempre poder lembrar e recontar esses 40 dias. Né? Até que eu queria, mas não vou poder entrar nisso, mas 1 Coríntios 15 é conhecido como uma parte mais antiga do Novo Testamento. Algo que foi passado pela igreja e é o momento que eles falam sobre a volta de Jesus e quando ele apareceu ao Pedro, ele depois apareceu aos 500 pessoas. Então, Jesus se dedicou a esses 40 dias, mas Lucas ele deixa específico que ele passou isso para os apóstolos. Mas o que eu achei estranho é que a gente sabe que ele apareceu a 500 pessoas. Então, por que Lucas quis destacar que ele passou esse tempo com os apóstolos? Eu pensei, com sua vinda, e essencialmente por meio de sua morte e ressurreição, ele inaugurou seu reino e como deveria ser entre eles, usando as palavras de Mateus 20 e 26, como deveria ser entre eles, e como seus discípulos se tornariam apóstolos. E o que é o significado de apóstolo? Apóstolo significa alguém que é enviado, um mensageiro. Isso que é o significado de apóstolos. E também, nisso, ele falou com eles, dedicou tempo para falar, para esperar a promessa. Qual era a promessa? A promessa do Espírito Santo. Em Joel, profeta de Joel 2:29, está escrito assim: até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então, agora são os dias do Espírito. Deus mesmo disse a João Batista que Jesus seria aquele que batiza com o Espírito. Então, no contexto de seus últimos dias de ensino sobre o reino, ele declara a vinda do Espírito. Mas agora, entrando no segundo ponto, os apóstolos estão sem entender, né? Coitado deles, eles estão sem entender tudo isso que estão passando. Então, eles fazem a pergunta deles em versículo 6. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então, eles estão tentando entender, estão passando esse tempo com eles. Então, é agora? O Senhor vai restaurar Israel? Então, o segundo ponto é que o papel dos apóstolos é servir como embaixadores, sendo testemunhas de Cristo, e não como governantes de um novo reino. O Jesus vai deixar claro, é longe disso. Essa nova etapa não é o que você está imaginando. O teólogo F.F. Bruce, ele explicou assim, Jesus lhes assegurou, não era para eles de ter essa autoridade. Algo muito melhor estava reservado para eles, pois seriam suas testemunhas por todo o mundo. Então, os tempos e as estações dos reinos não são fixados pela autoridade ou vontade da igreja. Os tempos não são feitos pela autoridade da igreja, mas pelo Pai Celeste. Isso não é o que você deve se preocupar. Isso não cabe a nós.
Jesus, ele disse a eles, pensem em todos os tempos, assim, basicamente, pensem para a gente, pensem em todos os tempos desses 2000 anos, tudo que a igreja tem visto, todas as nações, todas as línguas, todos os líderes e governantes que a igreja tem visto. Nós não existimos para estabelecer nosso domínio e autoridade na terra. E muito menos devemos nos preocupar em conquistar um governo ou autoridade nacional. Nós somos cidadãos de um novo reino. Por quê? Devido à importância da nossa mensagem. A nossa mensagem é feita para ser levada. É feita para ir, não para ficar. A nossa mensagem não é feita para nos distinguir das outras pessoas, mas para ser entregue às outras pessoas. Por isso ele não, agora estabeleci, essas são as minhas autoridades, ficam aqui, vocês se protegem. Não, ele enviou seus apóstolos. Então, essa autoridade, Jesus disse, não cabe a vocês. Isso não é seu domínio, não é para vocês. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, testemunhar era o papel especial reservado para os apóstolos. Seria o momento do Espírito trabalhando através deles para proclamar a mensagem do reino. Então, em vez de pensar sobre uma nação, agora nos dedicamos ao reino de Deus. Em vez de lutar para Jerusalém, são enviados ao mundo. Quando antes pensavam em líderes e governantes, agora é o momento de mensageiros. Onde antes era definido pela lei, agora será pelo Espírito. E onde antes se definia pelo templo, agora o reino se espalhará através da igreja. Então, olha a transição que estamos vendo aqui no livro de Atos. E só resumindo, um apóstolo é alguém escolhido por Jesus para ser enviado como testemunha de seu reino. Um reino estabelecido permanentemente por sua ressurreição e, portanto, seu domínio, e acompanhado por seu Espírito. Por que eu estou fazendo tanta questão de falar sobre os apóstolos? Porque o livro de Atos é um livro complicado de entender. É difícil entender. A gente quer muito ler como normas. Aconteceu assim, deve acontecer assim agora. Mas o livro de Atos é um livro histórico e devemos ler como parte da história. Então, coisas que aconteceram foram, por exemplo, sinais e milagres, foram para acompanhar a mensagem. Era sobre a mensagem que os sinais chegaram para acompanhar, né, para afirmar a mensagem. Então, quando os apóstolos chegaram em um novo local, muitas vezes Deus acompanhou a mensagem com sinais através dos apóstolos, mas Ele quis muito bem especificar quem eram seus apóstolos para o pessoal confiar em Deus. Porque os apóstolos apontavam a Deus, os sinais acompanharam a mensagem. E por isso estou fazendo tanta questão de mostrar que Lucas faz questão de marcar os apóstolos aqui. Então, outro aspecto disso era o retorno de Jesus, né? Jesus não apenas deu provas de sua vida e da conquista da morte, mas também os assegurou de seu retorno garantido. Os anjos dizem, ele virá da mesma maneira. E pouco antes da sua morte, ele prometeu, se eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Então, seu retorno marca a mensagem e seu reino. O retorno define este momento da linha de tempo, porque é o marcador do final desse momento do Espírito e da mensagem. E essa é a próxima fase. Mas enquanto isso, nós nos encontramos aqui no meio, antes da volta dele e depois
de receber o Espírito. O volume 2 de Lucas, o livro de Atos, é conhecido como Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Então, eu quero, durante a série, de prestar muita atenção ao papel deles. O terceiro, último ponto de hoje é que Jesus está estabelecendo e confirmando sua mensagem por meio dos apóstolos. Então, como é essa confirmação da mensagem? E para isso eu quero ler o restante aqui do capítulo, versículos 12 a 26. Acompanhe comigo. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Olha aqui, ele vai falar nome por nome dos apóstolos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, eu não sei. Isso é campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, de novo, Lucas enfatiza os apóstolos, mas curiosamente, ele dedica claramente aqui bastante tempo ao Judas, né? Mas é importante, quando você tem um texto difícil de entender na Bíblia, e claramente Judas é difícil de entender, o primeiro passo é de ficar no texto, de não ir além do texto, por enquanto. Primeiro, entender o que o texto disse. Então, o que a gente pode entender sobre a vida de Judas? Primeiro, as Escrituras previram a sua participação na história, e isso se cumpriu. Ele foi usado no cumprimento da morte de Jesus. Originalmente, ele era um dos apóstolos de verdade, foi contado entre eles e mais tarde foi conhecido como traidor. 4, ele recebeu a sua parte no ministério e o serviço. Esse lote foi concedido como uma alocação divina. Essa era a sua parte ou porção que ele recebeu. E a Escritura se cumpriu da seguinte forma nele. E Lucas cita 2 textos do Antigo Testamento. Primeiro, a desolação do campo de Judas. O campo de Judas ficou desolado devido à maldição que veio sobre ele pela forma que Judas morreu. Isso cumpriu as profecias
que falavam da desolação como consequência de sua traição. Esse campo literalmente foi comprado com as moedas que ganhou com a traição, mas depois foi considerado amaldiçoado. Também, a segunda coisa, substituição por outro. A Escritura também preveu que outro seria numerado entre os apóstolos e que outro ia receber a parte de Judas no ministério. E isso cumpriu através da eleição de Matias. Então, é interessante lembrar qual é o papel do Espírito, é iluminar as Escrituras. Então, nós temos claramente aqui as Escrituras sendo iluminadas. Mas no meio desse relato de Judas, Lucas coloca o ênfase de novo nos apóstolos. E ele coloca como que deve ser considerado alguém para esse ministério. Então, o que a gente pode aprender sobre isso? A pessoa devia ter feito parte, né? A pessoa deve ter sido um dos que estavam com Jesus, alguém que fez parte do grupo de Jesus enquanto ele estava entre eles, entrando e saindo. Alguém experiente de tudo que ele fez e ensinou, que Lucas relatou para a gente já. Participante do batismo de João. Não perca essa parte. Participante do batismo de João. Ele deve ter sido presente no batismo de João. Por quê? Porque o arrependimento marcou o início do tempo do ministério de Jesus. Arrependimento. E sustenta o reino, o arrependimento. Também testemunha da ressurreição e ascensão de Jesus. Ele devia ter sido testemunha da ressurreição e ascensão de Jesus, que são a base da fé. E responde às perguntas de quem é nosso Senhor, é Jesus, e onde está nosso reino. Ele subiu aos céus, né? E também outra coisa, que o ministério é de coração entre nós. Coração e não apenas uma posição nomeada. A qualificação para ser apóstolo não é apenas uma questão de cargo, mas envolve um compromisso genuíno, e eles falam: Deus, Tu conheces o coração do homem, então indica para nós. E deve ter sido escolhido pelo Senhor e não por homens. Eles fazem essa oração: mostra para nós quem o Senhor está escolhendo. Então, gente, nas próximas semanas nós vamos ver como Deus vai usar os apóstolos. Mas eu acho que até hoje temos uma prática aqui que a gente pode ver. Então, para finalizar, tenho 3 coisas que eu quero que a gente leve conosco essa semana: a comunhão, a convicção e a comissão. Então, a primeira coisa é, pensando onde nós estamos na história, a gente deve buscar a comunhão com a igreja pelo Espírito, com todos os nossos esforços. Se isso é o tempo do Espírito e da sua igreja, nós devemos sempre buscar comunhão com sua igreja pelo Espírito. Hebreus 10, 24 e 25 fala assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a próxima etapa, a volta, né? Então, quais são as possibilidades para você estar com a igreja? Dedica ao culto. Nós somos seres humanos com pouca memória. Eu rapidamente esqueço a verdade, quem eu sou, de qual igreja eu faço parte. Eu preciso estar aqui. Eu preciso sempre me dedicar à comunhão e de buscar andar pelo Espírito e não pela carne. Não simplesmente entregue as minhas emoções. Eu sou uma pessoa facilmente emocionado e eu não devo só viver pelas paixões e emoções, mas buscar ser preenchido pelo Espírito. A convicção do seu retorno. Jesus passou 40 dias dando provas de sua ressurreição. Os anjos asseguraram aos discípulos que ele retornaria.
veremos que o Espírito acompanha os apóstolos, dando sinais para confirmar a mensagem. Então, por meio da meditação e da expressão em nossas vidas, devemos buscar viver de acordo com essa verdade. A gente pode ver que o retorno de Cristo ao envio do Espírito são verdades que ele passou 40 dias deixando claro. Então, a nossa meditação, a nossa expressão de vida deve refletir essas duas coisas. Porque a gente quer ser pessoas com convicção em nossas vidas, não jogados para cá e para lá, das circunstâncias, da vontade dos homens. Não, nosso Senhor voltará. Ele nos enviou o seu Espírito neste momento. E, por último, a comissão da sua igreja. Buscamos ouvir a mensagem atentamente e como um corpo. Estudamos e oramos para crescer em confiança em sua verdade e importância histórica para a igreja enquanto proclamamos a mensagem. Nós nos encontramos no momento histórico da proclamação da mensagem. A mensagem de Jesus é a única esperança que nós temos da salvação. Ele enviou seu Espírito, por quê? Para nos dar o poder de ser suas testemunhas. Então, nós devemos buscar, sempre nos dedicando a entender essa comissão. E hoje mesmo, aproveitando, qual é essa mensagem que eu tenho falado tanto? Que Jesus, Ele tomou nosso lugar. Ele morreu em seu lugar para possibilitar o perdão de Deus. Por que Ele fez isso? Porque Deus é santo, Ele não pôde deixar impunes os pecados, mas também Deus nos ama. Então, Ele mesmo deu o caminho de volta para Ele. Então, nós acreditamos que as boas novas são que nós possamos nos arrepender e crer no Filho e nele ter vida. Então, por isso, nós estamos juntos. Não é por ser alguém especial, mas por ser escolhido por Deus de conhecer a sua graça. Então, gente, essa semana, reflita sobre essa comunhão. Busca a comunhão. Cresce na sua convicção do seu retorno e vive a comissão do Evangelho. Ore comigo. Deus Pai, obrigado por sua palavra. É com bastante ânimo que estamos iniciando essa nova leitura e estudo do livro de Atos, Deus. Mostra a nós como o Senhor trabalhou através de meros homens, através do poder do seu Espírito, para estabelecer sua igreja e proclamar as boas novas. E oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.